Então vamos lá, vamos falar de algo muito importante, tá? Que se chama taxonomia. O que significa a taxonomia? O que quer dizer eu falar de taxonomia? Qual é a importância dessa palavra, tá? Desse contexto dentro da biologia, tá? O que acontece? Ela é importante para estudar toda uma sistemática, porque ela é responsável, né? A parte da biologia é responsável pelo estudo da biodiversidade, tá? Então a taxonomia, ela dá nome a todos os seres vivos, tá? Da nossa biodiversidade, tá? E aí, o que eu tenho que saber que me implica dentro dessa taxonomia? O que acontece? A chamada sistema naturae, né, é utilizada até hoje, porque é a única linguagem científica que nós temos até hoje. E a gente considerando que o mesmo ser vivo pode ter diversos nomes vulgares, o mesmo ser vivo, a gente pode chamar de diversos nomes, né? Esse sistema, cada espécie vai possuir um nome científico, tá? Você vai ter um nome dado para ele científico. E esse nome, ele é mundial, tá? Ele é conhecido mundial. E ele vai ser, como eu falei, ele é utilizado a nível do mundo. É a parte de comunicação entre os pesquisadores. Quando a gente falar o nome dele científico, qualquer pesquisador, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na América, na África, em qualquer continente, ele vai entender qual é o ser vivo que eu estou me referindo, porque ele está nomeado mundialmente, tá? E aí, o que acontece? A espécie, ela foi considerada uma categoria taxonômica, tá? É mais específica, ela é mais a espécie do ser vivo, tá? Ela é mais específica. Por quê? Ela pega grupos de indivíduos, que esse grupo de indivíduos tem características estruturais, que são semelhantes e que, por ser capazes de cruzarem naturalmente, dão origem a descendentes férteis. Nossa, tia, que confusão. Não. Vamos dar um exemplo aqui. Homem, mulher. Eles não são da mesma espécie? Eles se cruzarem, eles não vão dar origem à espécie deles também, que são igualmente férteis? E que vem outro que se cruza e assim vai? É isso que eu quis dizer, tá? E aí, depois da espécie, a gente tem que entender isso aqui, esse grauzinho aqui, tá? Isso aqui, gente, cai no Enem, cai em concurso, tá? Depois da espécie, nós vamos ver o gênero. Olha que importante. Eu tenho espécie e depois o gênero. O que é o gênero? O gênero correspondente a um grupo, ele já abrange um pouco mais. Por quê? Ele reúne algumas espécies onde as características dos seus indivíduos são bastante parecidas. Ó, há ainda mais de 5 categorias taxonômicas, tá? Então, depois do gênero, nós temos família. Isso são categorias da taxonomia, tá? Depois da família, nós temos a ordem. Depois da ordem, nós temos a classe. Depois da classe, filo. E por último, e não menos importante, o reino. Então, nós temos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 categorias taxonômicas que fazem com que eu caracterize, eu nomeie, eu individualize através do nome um ser vivo, tá ok? Então, de primeira que eu tenho que entender é isso aqui, tá? Que espécie é aquele ser vivo, pertence? Qual é esse gênero, o gênero desse ser vivo? A que família ele pertence? A que ordem ele está? Qual é a classe dele, o filo dele e qual é o reino dele?
Daí eu estudar todas essas 7 classes taxonômicas, eu vou conseguir nomear individualmente e intransferível, que é só o nome de uma espécie, é diferente, é só o dela, como eu falei no início do vídeo, é mundial, então cada um tem o seu nome. Daí eu fazer toda essa pesquisa para poder colocar e dar o nome dessa espécie. Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? O leão. Vou dar um exemplo do leão para vocês, tá? O leão. Então vamos começar aqui a falar. Qual é o reino do leão? Animalia. Que a gente fala animal, né? Animalia. Então, liá aqui, animalia, faz parte do reino. Qual é o filo do leão? Ele é um cordata, que a gente chama de se escreve chordata, tá? Mas fala que ele é um cordata. Que ordem ele pertence? Ele é um carnívoro. Ele é um animal carnívoro, ordem carnívora. Qual é a família do leão? Felidae, a família dos gatos, né? Felidae é a família do leão. Que gênero ele pertence? Ao pantera. Gênero pantera. E por último, não menos importante, que tipo de espécie? É o pantera léo. Tá? Então, é importante eu entender por que eu tenho que nomear. Para poder não igualar na hora até de um estudo. Porque eu vou diferenciar através do quê? Das minhas 7 categorias taxonômicas, tá? Então, eu diferencio cada elemento desse dentro das minhas 7 categorias taxonômicas. Cada um eu posso diferenciar. Então, nas classificações modernas, há também a divisão em domínios, tá? Aí precede assim, nas modernas, precedendo o reino, precede-se do reino, tá? Aí, por exemplo, é um domínio de bactéria, de acha, de alcária, desculpa, dentro do reino. Mas nas classificações agora mais modernas que tem isso, mas de principal é esse, eu tenho que saber, tá? O primeiro, né, abriga as bactérias, que eu falei. O segundo, a árqueas, que antigamente a gente chamava de arcobactérias, tá? E o terceiro, todos os seres vivos. Então, quando eu falo de desculpa. É o K aqui, eucária. Todos os seres vivos estão englobados na eucária, tá ok? Então, é importante eu entender o que se fala da taxonomia, né? Porque se a gente for lá no significado, vai falar assim, é a ciência que lida com a descrição, identificação e classificação de organismos, individualmente ou em grupo, quer englobando todos os grupos, né? Quer se especializando em algum deles, como ocorre no zootaxonomia, fitotaxonomia, que aí você já pega, só vou falar de bichos, só vou falar de plantas, depende muito, tá? Então, se a gente pegar para entender, é isso. Então, esse processo de taxonomia, o que ele faz? Ele descreve a diversidade dos seres vivos, tá? Ele usa artifícios como classificação e nomenclatura. Então, a taxonomia, ele vem nomenclaturar os seres vivos, tá? E a nomenclatura, ela dá aos indivíduos e aos grupos a que ela pertence. Ela vai vir com a nomenclatura essa característica do que aquele indivíduo pertence, tá? Então, o que ela consiste? Ela consiste em colocar os indivíduos em grupos e em base em alguns critérios. Então, esses são os critérios. Eu vou estudar o indivíduo nesses critérios para depois eu conseguir classificá-lo, tá? Então, é necessário que eu tenha esse critério. É necessário que eu coloque esse critério, tá? E o que é importante eu saber da taxonomia
vamos falar assim, como que eu escrevo, tá? Por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse assim, ele é um leão dourado, que tem um bico dourado, tá? Qual é o indivíduo? Um leão dourado. Leão dourado, na realidade, vem a ser o nome, vamos dizer aqui nos dias de hoje, para vocês entenderem melhor. Por exemplo, eu vou ali na loja CIA e eu conheço como CIA. Comercial é CIA. Mas se você pega algum documento deles, uma nota fiscal, digamos que está escrito assim, Companhia de Comércio LTDA, com outro nome, que a gente chama de razão social, tá? E aí você conhece como CIA, mas na verdade o registro dele é com outro nome. É a mesma coisa que acontece com as espécies. Você conhece como um leão dourado, mas se você for pesquisar, saber, o nome dele vai estar o nome da espécie. Por isso que é importante a taxonomia, tá? Para identificar. Então, o que acontece? Aquela pergunta que eu falo, né? Você sabia que a classificação da Organização dos Seres Vivos tem uma área completa chamada taxonomia? Ela é completona? É importante saber, tá? E que esta área é de extrema importância para a sua prova do Enem? Muito importante, tá? Porque os cientistas dão nome aos seres vivos, estabelecem ligações entre eles, consideram suas características biológicas, como a gente fez ali, por exemplo. Então, utilizar a taxonomia para organizar um conhecimento sobre os seres vivos, na hora da prova, é impossível você fugir, tá? Porque você vai ter que, se cair uma questão dessa, você tem que saber algo aqui, tá? Tem que ter uma familiaridade com o que eu tô falando, porque isso vai te ajudar na hora de você fazer a prova. Na hora que se coloca aquela pegadinha famosa das provas do Enem e outras provas de concurso. Isso aqui, gente, para quem vai fazer Enem, concurso, isso aqui é vital, tá? Eu tô fazendo uma aula de resumão, mas vocês podem ir lá pesquisar, aprofundar-se mais, mas isso aqui é vital, tá? Ou seja, a taxonomia, que é essa área, né, minha, vamos dizer, da biologia, ela dedica-se, como eu falei, à classificação de quem? Dos seres vivos, né? Vamos de tópico. É uma área de extrema importância, porque ela dá às espécies a sua devida classificação, tá? E aí, melhora também o conhecimento mundial, em forma que a gente está falando na parte biológica, de biologia, na parte que a gente fala de seres vivos, de biodiversidade, tá? E aí, a base que a gente tem para estudar é a classificação desses grupos, desses seres vivos, na taxonomia, tá? E aí, o que acontece? É muito importante porque a gente usa muito disso aqui para o quê? Fazer medicação, né? Curar doenças. Eu vou pegar da espécie assim, assim. A folha da espécie assim, assim, ela contém a substância assim, assim. Então, é mundial. Então, é importante eu ter uma nomenclatura onde mundialmente ela vai ser conhecida e aí eu posso utilizá-la. Eu não posso, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente está aqui. Aí eu vou ali na feira, tá escrito assim, aipim. Então eu conheço aqui como aipim. Eu vou lá em Minas Gerais, vai estar escrito assim, macaxeira. É a mesma coisa. E se a pessoa não souber? Não vai dar ruim? Por exemplo, eu fui 2 vezes para Belém. Aqui a gente fala que é canjica. Lá eles chamam de mingau. E é a canjica. Você quer mingau? Eu cheguei lá a primeira vez, você quer mingau? A menina tá me oferecendo mingau. Estranho, né? Quer mingau? Você quer mingau? Eu falei, não. Aí fiz aquela cara, meu irmão. Não, irmã, mingau aqui é canjica. Aí ele mostrou a canjica. Falei, nossa. Ou seja, os lugares chamam uma mesma coisa de nomes diferentes. Imaginou na taxonomia? Não ia dar ruim na taxonomia se acontecesse isso? Porque falar assim, por exemplo, aqui no Brasil, estamos produzindo uma medicação que ele é bom para erisipela, doenças
forma cutânea, né, da pele. Ah, essa medicação você coloca na nariz e pela, que ela vai secar, que não sei o quê. É extraído da folha da mangueira. Ah, digamos que a gente conhece como mangueira. E lá nos Estados Unidos, a árvore, né, da mangueira é conhecido como abacateiro. Aí ele pega a mangueira dele é o abacateiro. Você tá entendendo? Ele conhece o abacateiro que a gente sabe aqui, lá ele fala que é mangueira. Aí ele vai e pega aquela folha, que de repente aquela folha tem algo que vai piorar a situação da medicação para aquela patologia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, por ter essa situação, foi criada a taxonomia. Porque é um nome científico numa nomenclatura para o mundo inteiro, tá? Então, é muito importante, muito, muito importante. E o que a gente usa para, como diz, diferenciar, tá? Nós usamos uma língua que hoje a gente chama de língua morta, que é a língua chamada latim. Se o latim é uma língua morta universalmente, ela não vai ficar sendo usada, correto? Porque, por exemplo, o português ele não é morto, então ele pode ser usado lá. A pessoa lá na Itália pode aprender o português e utilizar. Mas se o latim ele é morto universal, ele não vai ficar sendo utilizado. Então, se eu coloquei lá um nome em latim, acabou, ele é morto, é aquele nome daquela espécie, tá? Então, isso fez com que a taxonomia se fixasse e desse certo, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala que os taxon, né, que são as categorias, a gente chama de taxon, são as categorias, e a gente cria umas ordens para poder fazer essas categorias, como eu falei, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino, que é essa ordem para poder você vir nomeando aquele ser vivo, porque existe uma importância, tá? Não é uma coisa diferente. E outra, quando a gente fala aqui, por exemplo, reino, a gente está tratando de reino, a gente está falando de que reino pertence. E nós temos o reino protista ou proctista, tanto faz, tá? O reino fugi, o reino animal, o reino plantae, o reino monera. E agora que nós entramos no reino Achai e o reino Eubactera. Lembra que eu falei? Que o Eubactera é da bactéria que está chegando, são novos, porque até fechava no monera, tá? E aí, o que acontece? E o reino, a gente não pode esquecer que isso agora pode vir em pegadinha neném, tá? Eucária, que é o reino que nomeia quem? Todos os outros seres vivos, tá? E aí, o que acontece? Eu tenho que entender que a taxonomia, ela não é algo que eu falo assim, ah, não, eu sei qual é a espécie, tá bom. Ela inclui todas as categorias. Eu não posso só ter nomeado essa e deixar o resto para trás. Eu tenho que ter todas elas com nomeação, tá? E que, na realidade, eu faço essa divisão e faço essa nomeação, tá? E esse sistema taxonômico, né, que a gente chama de sistema binominal, que vem em vigor desde 1758, esse sistema da classificação taxonômica dos seres vivos, eles vieram classificados nessa forma, no intuito de que o nome da espécie ele deveria sempre ser escrito em latim, tá? Porque aquilo que eu falei, por ser uma língua morta, não abre espaço para ter atualização, para colocar um outro nome, não, é aquele nome e acabou, tá? Por quê? Por se tornar uma linguagem universal, um nome universal, é um facilitador, na realidade, para que toda e qualquer pessoa estudiosa que quiser estudar os seres vivos, chega lá, eu quero tal ser vivo. Ele vai procurar lá no latim e vai entender. Como que eu devo escrever esse nome? Como que deve ser escrito o nome taxonômico em latim? O nome tem que ser escrito de preferência em itálico, aquela letra itálica, sabe?
diferente e negrito, muitas das vezes. Só a primeira letra que tem que ser maiúscula, tá? A primeira letra do nome, ela é maiúscula. Como ela é binária, a nomenclatura é binária, o que significa isso, gente? Que as espécies possuem dois nomes, tá? Binária, elas possuem dois nomes. E aí o primeiro nome, ele vai ter sempre o quê? O gênero e servirá para o quê? Definir o gênero da espécie. O primeiro nome, eu vou estar sempre falando do gênero, tá? Da espécie. E o segundo nome, que aí vai ser o quê? O ípeto específico daquela espécie. Porque eu, dentro de uma espécie, por exemplo, Homo sapiens. Você já viu como se escreve Homo sapiens? Lá na Evolução Humana, já estudaram? Eu fiz um livro, eu escrevi um livro, eu fiz um TCC sobre evolução humana, tá? Eu escrevi esse livro também. Então, no Homo sapiens é assim, ó, Homo sapiens. O H, ele é maiúsculo, ó, aqui não é maiúsculo não, porque eu tô de lado. O H é maiúsculo, escrito assim, o sapiens é diferente, e letra minúscula e itálica. Então, tem aí, Homo erectus, é tudo assim. Então, o Homo tá sempre na frente, porque ele tá falando de quê? Do gênero, de que gênero que faz parte aquela espécie, tá? E o segundo vem dando o quê? Uma especificação. Tá, ele é da espécie o Homo, mas qual a especificação dessas... O que ele tá ali? De onde? Qual, de que ninhada, vamos dizer assim, ele veio, tá? Então, quando a gente fala, quando eu dei o exemplo da evolução humana, a gente tem, né, Homo erectus, o hominídeo, a gente vem subindo até chegar no nós, que somos os sapiens. Então, é dessa forma que é escrito. E eu já sei de quem eu estou falando, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu dei exemplo do Homo sapiens, acho que dá para entender, né? Homo sapiens, ou seja, o Homo, ele é um epitélio genérico, né? Ele generalizou o gênero do meu ser vivo, tá? E o sapiens, ele é especificando esse ser vivo. Já viu que tem a samambaia? A samambaia tem várias, a gente conhece assim, samambaia chorona, samambaia bailarina, samambaia da mata, samambaia do não sei o quê. Não é assim? A gente fala o nome o quê? Comercial. Mas se a gente for no nome científico, vai estar lá. Todas elas na frente, o nome científico, se fosse alguma coisa, vou dizer, samambaia, vou dar um exemplo, porque não sei se é isso, tá? Vai estar assim, todas elas vão estar o mesmo nome. Só que atrás, a segunda, vai estar como se fosse a especificidade dela, tá? Vai estar bem mais, cada uma diferente, vai me diferenciar uma da outra, tá? O que acontece? Quando a gente fala do reino animal, a gente sempre vai ter como reino o animalia, tá? Filo vai ser sempre um filo cordato, tá? Aí a gente tem na classe, tá? Cadê? A gente tem na classe dela, eu não botei classe aqui, botei gênero. A gente vai ter sempre na classe dela, na realidade, se ela é mamífero, se ela é carnívoro. Aqui, botei aqui, ordem, carnívoro, classe, esqueci da classe. A gente vai ter sempre se ela é mamífero, se ela é carnívoro, tá? Essa é a classe dela. A ordem, se ela veio do primata, tá? A família, se era hominídeo, se não é. Gênero, no caso aqui é Homo, no caso Homo sapiens. Gênero, Homo, tá? Aqui no leão, gênero, Pantera. Do que ela vem, tá? Do que ela está trazendo. Então, a taxonomia, para fechar para vocês, a taxonomia, ela pode até parecer difícil, tá? Mas quando a gente descobre a lógica por trás de tudo, fica mais fácil. Então, eu estou tentando passar para vocês essa lógica, tá? Por que a gente tem que nomear dessa forma? Porque, na verdade, nós temos milhares de espécies, né? E cada vez surgem mais, que nem catalogadas foram. Eu, na época de faculdade, eu fiz algumas essicatas. Essicatas, a gente pega a espécie, no caso
Então, tem toda uma técnica para secar no jornal, não sei o quê. E dali a gente coloca as características dela, de onde ela veio, tarará, o que ela tem e tal. Eu peguei nós fizemos da rosa e tudo ali, a característica. E aquilo ali é um estudo. Porque aquilo ali já serve, por exemplo, já vai para um laboratório. Já, você, por exemplo, Fiocruz. Eu quero fazer a vacina para isso. Ele já tem tudo catalogado. Que espécie é aquela, o que ela tem, o que ela oferece, qual é a substância e tudo mais. A gente precisa dessa substância aqui para poder deter essa. Na espécie assim, assim tem. Então, elas já vão lá naquela espécie, já vão buscar aquela espécie que aquela espécie tem. Então, a importância da taxonomia é muito grande, tá? Hoje, eles estão usando taxonomia para o coronavírus, para estudar isso. Porque eles têm que pegar, são seres vivos, eles têm que pegar da onde que eu pego, qual é a vacina, qual que eu vou usar. O que eu vou usar para poder produzir essa vacina que vai combater esse vírus? E aí, a taxonomia é importante. Porque o que a Fiocruz aqui no Brasil está utilizando, lá em contato com os Estados Unidos, com outros países, é o mesmo, vamos dizer assim, que eles estão fazendo teste, é a mesma substância, por quê? Elas estão com o nome o quê? Científico, taxonômico, iguais, tá? Na língua latim. Binominal, tá? Com a escrita binominal, linguagem binominal, 2 nomes, e não muda, é a linguagem morta que não vai mudar, tá? Então, assim, não faz mais sentido nenhum a gente dividir e organizar as espécies para ser estudado dentro da taxonomia, tá? Por quê? Porque dentro da taxonomia você consegue, dentro das 7 categorias, você nomear essas espécies, como milhares são catalogadas, né? E aí, o que acontece? É super importante, muito importante, que vocês, assim, vejam, entendam essa parte de taxonômica, a importância que ela traz pra gente, seres humanos, tá? No que tange, não somente, vou só saber isso porque eu tenho que estudar, mas no que tange também a vocês, nós estamos no meio, né? Nós vivemos no meio. No que tange, a gente está nesse meio e a gente faz parte desse meio, o conhecimento, tá? Porque, na verdade, quando vocês vão comprar uma medicação e vocês, né, a maioria não lê a bula, mas se vocês pegarem a bula para ler, tem vários nomes. Que muitas das vezes você vai ali e vai comprar assim, eu vou tomar um paracetamol. O que tem nele? Aí a pessoa fala assim, você tomou quanto de ácido cetil salicílico? Aí a pessoa fala, eu não tomo isso, nunca tomei isso, nome estranho, não sei o quê, né? Até xinga a gente. Mas o ácido cetil salicílico está presente ali, naquela medicação que tem um nome comercial com outro. Mas porque eu não li o nome científico, eu não sei. Tá? Isso acontece, quer ver? Deixa eu botar aqui, nome da maconha, científico, né? Que é a cannabis, né? Cannabis sativa. Ó. Então, lembra? Primeiro letra maiúscula, cannabis. Aí, depois tem que vir como? Lembra que eu falei? Sativa. Você falar assim, caraca, ele faz uso de cannabis sativa direto, tá viciado, não sei o quê. Eu não faço uso disso não, tá doido? Tá maluca? Ele sabe que é maconha. Porque maconha é o nome comercial que todos, assim... De repente, lá nos Estados Unidos, não sei se é a mesma coisa, mas pode até ser outro nome. Mas o nome científico, se você falar assim... Quem conhece, falar assim, poxa, ele tá usando cannabis sativa. Quem conhece, você sabe que é maconha. Pô, é mesmo? Pô, não sabe que isso é alucinógeno, não, que acelera o batimento cardíaco, que faz isso, faz aquilo. Então, a importância que é a taxonomia. Como faz a diferença. E aí, para fechar, falar para vocês, a taxonomia, ela faz parte da nossa vida, tá? Mesmo que vocês não tenham costume de usar, ela faz parte. A medicação, quando a gente fala assim, eu vou comprar o genérico que ele é mais barato. O genérico significa que eu estou comprando a solução, ou seja, a medicação em si.
eu não estou comprando a parte comercial. Porque quando vai na televisão, que faz o comércio, e comerciários faz o quê? Comercial do Buscopan, comercial do Lufital. Ele não fala que é simeticona. Ele fala assim, vem tomar simeticona para você melhorar. Ele fala, não, Lufital ele é show. Por quê? O que vende é o nome comercial. Porque as pessoas conhecem como o nome comercial. Porque se você realmente parar e analisar, o nome científico, ele é muito mais difícil. Vocês estão entendendo? Ele é difícil para a pessoa se... Quem não tem familiaridade, é difícil a pessoa gravar. A pessoa vai lembrar do nome comercial. E aí, quando você de repente solta, como eu falei agora da maconha, nossa, você tá doida? Olha a importância aí. E aí a dica que eu dou para vocês que vão fazer a prova do Enem. Gente, em primeiro lugar, pode ter pegadinha lá, tá? Então preste atenção como eu termino a minha família, como eu termino, como eu falo, como a minha espécie ela é descrita. Sempre com 2 nomes. É binominal. Então, se botar lá a ordem, qual é a questão que tá... não, na taxonomia descrito corretamente as características taxonômicas descrita corretamente do leão, a questão a letra, né? Aí tá lá. Aí vai estar lá, animais, tá. Se aqui tiver só pantera, epa, não. Espécies são 2. É binominal. Tá? Porque você vai procurar pela espécie. Então tem que ser nomenclatura binominal. Então se eu tiver lá na espécie um nomezinho só, e se tiver escrito errado, o que é escrito errada? Porque a espécie tem que estar escrita como? Como? Latim. A primeira letra da primeira palavra maiúscula, o restante minúscula, e a segunda palavra escrita diferente, minúscula diferente, em especial se tiver em itálico, tá? Ou em negrito essas palavras, ok? Eu tenho que perceber isso, que colocam pegadinha. Outra pegadinha dentro da taxonomia que pode surgir no Enem para vocês. A taxonomia é a ciência que vai estudar a que família, reino e filo. O mais importante é saber a família, o reino e o filo de uma espécie. É verdade? Não. Você sabe, para me ter uma classe taxonômica completa, eu tenho que ter as 7 categorias estudadas e especificadas para me dar, por último, qual é a espécie desse ser vivo, tá? Então, são pegadinhas assim. Então, preste atenção. Isso aqui é Enem puro, gente. Isso aqui cai no Enem, tá? Espero que tenha ajudado um pouco vocês, dado para vocês um pouquinho, tá? De sair, elucidado um pouquinho. Lembrando sempre que latim, lá no português você já deve ter estudado, é uma língua morta. Por ser uma língua morta, ela se tornou, dentro da taxonomia, uma linguagem universal. Quando eu falo universal, eu falo em termos do planeta, global, tá? Então, se aqui eu uso Homo sapiens, no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, no Japão, na África, onde for, eu vou usar Homo sapiens. Não muda, tá ok?